viver com mais qualidade e menos estresse. Então vamos primeiro conceituar o que seria essa qualidade de vida, o que seria esse lugar onde a gente fica mais próximo da felicidade, mais próximo do bem-estar, porque qualidade de vida não é padrão de vida. A gente costuma confundir as duas coisas. Por exemplo, a gente às vezes encontra com uma pessoa que a gente não via há muito tempo e alguém pergunta, você viu fulano? Ah, vi, nossa, tanto tempo que eu não encontrava com ele. Aí ele tá bem? Ah, tá bem. Esse tá bem é o quê? Padrão de vida ou qualidade de vida? Normalmente, quando a gente responde, fulano tá bem demais, a gente está normalmente se referindo a que ele tem uma casa muito boa, olha o carro dele, a situação financeira dele. Fulano tá bem. Não é porque ele está equilibrado emocionalmente, seus relacionamentos estão harmônicos, a espiritualidade está em dia. Normalmente, quando falamos que alguém está bem, nós estamos falando mais do padrão de vida dela, que é uma coisa mais visível, do que da qualidade de vida dela, que para que a gente pudesse perceber a qualidade de vida de uma pessoa, a gente teria que estar convivendo com ela um pouco mais. O padrão de vida, não. Até o IBGE, se ele vai fazer uma estatística, um levantamento, uma pesquisa, ele vai perguntar dados como renda familiar, nível de escolaridade, que tipo de utensílios domésticos tem na casa, tem geladeira, tem micro-ondas, você tem computador, a sua casa é própria, tem carro, isso tudo está falando de padrão de vida. Não quer dizer que seja ruim. Todos nós queremos ter um certo padrão de vida, mas quando a gente fala de qualidade de vida, nós estamos falando de algo mais interno, mais do que a gente sente, tem mais a ver com o ser, e o padrão de vida tem mais a ver com o ter. O que é qualidade de vida? O nível de humor de uma pessoa, as relações de amizade que ela tem, o nível de liberdade que ela vive, ou se ela vive muito oprimida, porque uma pessoa pode ter um padrão de vida excelente, mas fica muito oprimida. Tem muito rabo preso, não tem liberdade, fica cerceada. O nível de saúde que a pessoa tem, o lazer que ela usufrui, como é que está o lado espiritual dela, tudo isso fala da qualidade de vida. Tem até uma música do Gonzaguinha que eu considero um hino à qualidade de vida. Ela é a música que tem a letra, aliás, o título menor. Eu vou até fazer uma brincadeira com vocês aqui agora. Quem adivinha o título de uma música do Gonzaguinha que tem o título menor que existe de todas as músicas que eu conheço? A música se chama É. Uma letra. É. Verbo ser no tempo presente. É. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer suar, mas de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. Aí, as palavrinhas da qualidade de vida. Ele não falou assim, a gente quer ter uma renda de tanto, a gente quer ter casa própria, a gente quer ter... Não estou dizendo que isso não seja importante, mas isso não confere qualidade de vida. Aliás, pesquisas mostram que uma pessoa, quando ela está muito endividada, quando ela tem poucos recursos, se aumentar o padrão de vida dela, a qualidade de vida também aumenta. Isso é sem dúvida. Mas chega um ponto em que ela ganhar, vamos dizer, 10 mil reais, ou 12 mil, ou 15 mil, já não faz tanta diferença na qualidade de vida. Se for mais adiante ainda, se uma pessoa que tem aí, vamos chutar aí para um milionário, que tem uma renda mensal aí de 150, 200 mil reais, ganha milhões por ano, né? O fato dele ganhar o dobro não quer dizer que aumenta a qualidade de vida em nada, porque a curva ela funciona assim, ela começa a aumentar, e depois chega um ponto que ela estabiliza, mesmo que aumente o padrão.
mesmo que ele tenha mais carros, mesmo que ele tenha mais uma fazenda, mesmo que ele tenha mais isso, mas aí... E tem um detalhe que a pesquisa mostra, são pesquisas comportamentais, que quando aumenta demais, a curva começa a cair da qualidade de vida. É como diz um princípio do Oriente, lá da China, do Confúcio, a falta de dinheiro traz algumas preocupações. E o excesso do dinheiro atrai muitas preocupações. Ou seja, quando há uma exacerbada quantidade do ter, parece que isso começa a preocupar a pessoa fica meio desassossegada e ela começa a ter uma certa tensão por causa desse passar da conta, né? Alguém pode dizer assim, está pensando, no meu caso não, eu vou saber bem administrar, eu vou inclusive... bom, eu entendo então, no seu caso, que se você vai saber administrar, significa que você vai saber compartilhar, não é? Porque o melhor jeito de você sustentar um patrimônio é compartilhando e não acumulando. Até porque uma pessoa rica não é aquela que muito obtém, mas aquela que muito dá. A riqueza não está em reter, está em compartilhar. Né? Muito bem. Agora, veja, por exemplo, uma imagem aqui que ela diz um pouco disso, né? Que nem sempre aumentar o padrão de vida significa aumentar a qualidade de vida. Veja essa criança aqui que está com uma quantidade de brinquedo e está infeliz, não tem nem mais onde colocar brinquedo, enquanto que uma outra que tem mal um carrinho de madeira e ela está se sentindo muito mais livre, mais feliz, mais à vontade. Aqui, a imagem é essa. Isso, pronto. Uma pesquisa feita com executivos, por exemplo, pessoas de alto poder aquisitivo, mostraram que muitas delas têm elevado índice de estresse. Isso foi uma pesquisa feita na década passada, por volta de 2004, por aí, década passada. 70% apresentavam altos níveis de estresse, 40% fumantes, 50% com consumo de álcool bem regular, 60% estava com excesso de peso, 65% sedentários e 80% se alimentavam mal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a qualidade de vida da gente ela é uma espécie assim de um resultado de um somatório de um monte de pontinhos, de pequenos detalhes, de pequenos grãozinhos que você vai colocando, como diz, de grão em grão a galinha enche o papo. Né? Eu vou agora ler vou apontar para vocês aqui alguns desses ingredientes. Não quer dizer que se faltar um deles vai comprometer a sua qualidade de vida, mas tem que compensar com outros. E é importante que você tenha um pouquinho deles, um pouquinho de cada um desses que eu vou falar. Claro que não é receita de bolo, mas é como se fosse um consenso. Por exemplo, é consenso que se você tiver uma boa alimentação, isso vai repercutir na sua saúde. E saúde repercute na qualidade de vida. E o que seria uma boa alimentação? Uma alimentação balanceada, uma alimentação racional. Não é alimentar apenas com a boca, no sentido assim, eu como só o gostoso, como uma criança. Né? Uma criança, ela não quer saber se aquilo faz bem, se não faz mal, ela quer saber se é docinho, se é gostoso. E o que não é bom, que mesmo que faça bem, por isso que muitas mães ficam tendo que fazer verdadeiros malabarismos para uma criança comer um espinafre, uma verdura, né? E não ficar comendo tanto chips, né? Tanta batata frita, tanta biscoitos industrializados, porque a gente sabe que quanto mais produtos industrializados a pessoa consome, ela vai tender a uma saúde menor. Isso meio que polui um pouco o nosso organismo, porque tem muita química, muitos conservantes. Isso dá um efeito cumulativo no nosso organismo. Pode ser que uma criancinha não sinta isso, mas muitas, inclusive, até desenvolvem algumas alergias em função da sua má alimentação. Sem falar da obesidade, que vai acontecendo. Muito doce, muita bala, né?
Então, é um consenso que comer verduras, frutas, faz muito bem. Quando eu falo consenso, é porque todo mundo sabe disso. Agora, só saber não muda comportamento. Tem muita gente que sabe que fumar faz mal, mas continua fumando. Então, para que a gente possa realmente ter uma qualidade de vida e começar a agir na direção de incrementar mais essa qualidade de vida, não adianta a gente só querer mexer os pauzinhos lá fora, mudar as coisas lá fora. Porque isso acontece assim muitas vezes. Eu vou começar um regime, mas não dou conta de sustentar. Vou começar uma atividade física, mas ficou só um mês, depois parei. Eu vou regular um pouquinho a bebida alcoólica, mas não aguentei, porque ninguém é de ferro. Aí vai, continua e até aumenta. Então não adianta a gente ficar só atuando lá fora nas coisas externas. É preciso uma conscientização. Porque uma pessoa, quando ela está conscientizada, ela muda a sua atitude e não só o comportamento. O que é mudar uma atitude? A atitude, ela chega a mexer nas crenças da pessoa. Um comportamento não, ele é mais periférico. Igual quando as pessoas, às vezes, têm que mudar o comportamento para poder se enquadrar em determinadas regras de uma empresa. Você tem que usar capacete, por exemplo, regras de segurança, descer com a mão no corrimão. Tem gente que faz isso só lá na empresa, mas fora da empresa não faz, porque aquilo ele não viu sentido naquilo. Aquilo ele não fez a cabeça dele. Não é uma atitude que ele mudou apenas o comportamento. Porque quando a pessoa muda a sua atitude, aí ela faz aonde ela estiver. Aí ela vai descer com a mão no corrimão, vai ser lá na empresa, vai ser lá no prédio dela, ou em qualquer outro lugar que ele estiver descendo uma escada. Porque ele sente que aquilo é um procedimento de segurança. Ou quando ela toma consciência, né, da questão alimentar. Por exemplo, é sabido que comer muito açúcar faz mal. Farinha branca faz mal. E outra coisa também, que eu tomei consciência disso tem pouco tempo, foi esse ano. Leite e seus derivados. E eu fazia um consumo do kefir, que é um iogurte à base de leite, que é muito, né, um probiótico, muito, muito, muito bom, né? E também comia queijos naturalmente, essa coisa toda. Até que eu entendi na minha cabeça, não estou falando que isso é para você fazer, não. Estou só dizendo como que foi para mim. Que eu entendi que o leite e seus derivados inflamam o organismo da gente. Eu gosto, mas não é bom. Não é mais meu hábito alimentar. Porque nós estamos falando de hábitos, aquilo que normalmente você faz com muita frequência. Uma vez ou outra, comer doce, qual que é o problema? Uma vez ou outra, um bolo, uma farinha branca, essas coisas que a gente, né, normalmente tem nessas quitandas mineiras, mas se carregar muito a alimentação com macarrão, com pão, além de, né, ser um fator de engordante, né, também é um fator inflamatório. Compromete a saúde das pessoas. Tem que fazer a cabeça primeiro, porque se não faz a cabeça, se a pessoa vai apenas por ouvir dizer, por uma moda, ela não sustenta aquilo. Agora, uma coisa que é consenso também para a qualidade de vida nossa é a questão dos exercícios físicos. Praticar atividade física. Hoje mesmo eu estava ali fazendo uma musculação no parque, né, aqui próximo aqui de casa, tem um parque aqui aberto, porque ele é só um parque de passagem, né? Aí lá eu tenho um banco, tem muita árvore, tem lá uns ferros lá que eu posso fazer umas barras. Então, eu encontrei até, tinha umas senhoras lá dizendo, não gosto de fazer, não gosto de caminhar, não gosto de fazer atividade física, não gosto de nada. Eu falei assim, poxa, pois é. Aí eu falei assim, mas por que você não vai dançar? Não, eu gosto de rumba, eu gosto. Então faça o que você... Porque você tem que aliar a sua atividade física a uma coisa prazerosa. Então, se você gosta de dançar, então vai dançar sozinho. Liga uma música aí na sua casa e faça, pelo menos, com uma certa frequência, uma dança. Às vezes até encontrando pessoas que possam fazer junto com você, ou coisa parecida. Associar o prazer para não ficar uma atividade física muito de sacrifício. É muito interessante quando a gente faz junto. Quando a pessoa convida outra para caminhar junto, por exemplo, é muito mais estimulante do que caminhar sozinho, né? Bom, nós falamos aí de questões mais materiais, atividade física, alimentação, mas é muito interessante também para a qualidade de vida de uma pessoa ela praticar alguns hobbies.
ter atividades prazerosas. O que é um hobby? É uma coisa que você faz que você não vê o tempo passar. Ela não pode ter isso como sacrifício, ela tem isso como uma fonte de prazer, que ela faz com gosto, que ela não conta as horas para chegar a hora dela botar a mão na massa ali. Isso é um hobby. Nós precisamos desses momentos. Isso é um cuidado com a gente. Um cuidado com a gente. E um hobby é aquele momento em que você está, que você não quer que o tempo passe. Você não quer que o tempo passe. E ali você está inteiro naquilo que você está fazendo. Isso é muito energizante, muito vitalizante. Vamos agora dizer alguns elementos agora mais internos. Um deles, um primeiro deles é você fazer pausas. Pausas para poder você fazer a sua higiene mental, pausas para meditação, pausas para relaxar, pausas para poder orar, ler um livro espiritual, ou um livro que te agrada muito, pausas para afiar o seu machado. Né? Afiar o machado é como parar para render mais. Isso funciona para o trabalho e para a vida de um modo geral. É o que a gente chama do sabá. O sabá é a pausa por descanso. Toda a natureza, a noite é pausa, o inverno é pausa. Todos nós precisamos de uma pausa. Dormir é uma pausa. E além de dormir, que aliás também a qualidade do sono influencia muito na nossa qualidade de vida, cuidar para dormir. E hoje tem muitas pessoas que descuidam do seu sono. Ficam, por exemplo, vendo o seu celular até muito tarde, e isso compromete o sono. Isso já está comprovado, que aquela luz da tela do celular interfere na produção de melatonina, e isso adia, faz um sono mais picado. Uma coisa importante, né, das pausas é esse momento onde você esvazia um pouco a sua mente. Hoje a meditação não saiu daquele caráter religioso, daquele caráter oriental apenas, e se tornou algo praticado nas empresas, praticado que é até mudar até o nome, chamando mindfulness. Mind, mente, fullness, plena, preenchida, plena no sentido assim, a mente concentrada. E isso faz com que você não fique tão disperso, tão se atropelando em pensamentos, ficar mais calmo, a respiração. Eu queria conversar com vocês a respeito de um aspecto da qualidade de vida, que é esse aspecto que gera felicidade na gente. Uma pesquisa de Harvard, lá numa uma universidade famosa nos Estados Unidos, ali no estado de Massachusetts, né? Ela, na cidade de Cambridge, ela fez uma pesquisa au concurso, assim, que praticamente não existe uma igual. Ela durou 75 anos e até hoje ela vem. Quer dizer, que há 75 anos atrás ela se iniciou, antes da Segunda Guerra Mundial. Foi feita com 724 homens, apenas homens participaram dessa pesquisa. Inclusive, 60 desses homens ainda vivem, dos 724, estão com mais de 90 anos. O palestrante que narrou essa pesquisa, inclusive essa pesquisa, a palestra sobre ela, está na descrição desse vídeo aqui, do YouTube, e também está, como sempre, lá no meu canal do Telegram. O meu canal do Telegram é lá que eu posto os materiais que a gente conversa aqui, principalmente vídeos e alguma imagem assim mais significativa, como se fosse lá o nosso banco de dados, que fica lá registrado no canal do Telegram, e o link também está aqui na descrição do vídeo. Então, o palestrante, ele é o quarto diretor da pesquisa, em 75 anos. Ele falou assim que é muito difícil acontecer que uma pesquisa dessa fique durante tanto tempo, porque as verbas acabam, a motivação acaba, o pesquisador que começou, ele morre, e outro não pega o bastão, mas com essa houve uma série de fatores que confluíram para que não perdesse a continuidade. E isso significava acompanhamento médico desses homens, entrevistas todos os anos, tanto com questionários que eram enviados para eles, como visitas à casa deles. E não só conversava com eles, conversava com os filhos deles, conversava com a esposa deles, com os vizinhos, para poder assuntar como é que estava certos pontos da vida da pessoa. E, basicamente, eles começaram essa pesquisa com dois grupos. Um primeiro grupo eram de estudantes da própria faculdade de Harvard.
pessoas de classe média alta. E um segundo grupo de homens, desses 724 que começaram essa pesquisa, garotos pobres de Boston. Boston é uma cidade vizinha a Cambridge, lá nos Estados Unidos. E aí eles foram fazendo esse acompanhamento ao longo de 75 anos para pesquisar o que é que gera qualidade de vida e o que é que impacta a vida das pessoas no sentido de elas serem mais felizes, mais realizadas, viver mais tempo, ter mais saúde mental. E sabe qual a conclusão que eles chegaram? Porque eles viram de um tudo. Gente que se deu bem, gente que faliu, gente que ficou apenas como empregado, gente que virou empresário, nos dois grupos, tanto dos garotos pobres quanto daqueles garotos de classe média alta. Gente que casou, gente que não casou, gente que teve filho, gente que mudou para outro país. Teve de um tudo, de um tudo, de um tudo, de um tudo. Muitas variações. E eles perceberam que o patrimônio não gerava assim, um fator consistente de bem-estar para as pessoas. Eles não sentiram que pessoas que tinham um patrimônio maior, um padrão de vida mais elevado, eram pessoas mais felizes do que aquelas que não tinham. Pode ser que afetasse isso, mas tinham pessoas com alto patrimônio de vida e que viviam deprimidas, que viviam, né, até querendo se suicidar. Então, eles foram percebendo que não era padrão, não era o estudo que elas tinham conseguido alcançar, não é o fato de fazer um mestrado ou doutorado, não é um fato de ter casado ou separado, de ter tido filhos ou não. Sabe qual que foi o fator que mais pesou para que essas pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor e um bem-estar ao longo da sua vida? A Maria Oliveira deu a resposta. Tá aí, ó. Qualidade nos relacionamentos. E não é quantidade de amigos, nem no Facebook e nem na vida real. Não é quantas pessoas, quantos filhos, se é casado durante muito tempo. Porque às vezes uma pessoa é casada durante muito tempo, mas não tem uma qualidade de relacionamento. Às vezes é uma relação até tóxica. Não quer dizer que tempo de casamento signifique qualidade nos relacionamentos, né? Então, essa foi a conclusão, a qualidade nos relacionamentos. E qual o fator que pesa nisso? É o quanto eu me importo com as pessoas e o quanto eu sei que tem pessoas que se importam comigo. Verdadeiras amizades. Não quer dizer que não briga, que não tem desentendimento, tem. Normal. Mas ele sente que ele não está sozinho. A solidão é um fator de muito adoecimento das pessoas, principalmente mental e físico também. Mas essa sensação de que eu tenho amigos, de que a gente está junto, seja na família, seja no trabalho, na vizinhança, na comunidade, uma pessoa que tem uma inserção na comunidade, é uma pessoa que se importa com os outros. E também ela sente que os outros se importam com ela. Isso dá qualidade nos relacionamentos. E isso confere qualidade de vida, longevidade. E o que significa isso? O que a gente poderia fazer para poder melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos? Nós teremos que desenvolver certas habilidades, e aqui nós vamos falar alguma delas mais à frente. Uma das coisas muito importantes para poder fazer com que essa qualidade dos relacionamentos vigore, a gente tem que cultivar o perdão. Sem o perdão, as relações vão ficando muito sujas, muito contaminadas, muito cheias de cracas. O perdão, ele higieniza, ele limpa a barra, ele desengordura as relações, ele passa limpo, ele deixa para trás a dívida, o mal feito, a ofensa. E por que a gente perdoa o outro? Porque a gente também precisa ser perdoado. Ou você é impecável, ou você nunca vai precisar de ser perdoado porque você é sempre perfeito. Mesmo que você ache que é, o outro pode achar que não é. Quantas vezes a gente fala uma coisa para o outro achando que está fazendo a maior
coisa melhor para o outro, e o outro se sentiu ofendido, se sentiu desclassificado ou mal querido com aquela abordagem. Tem pessoas, inclusive, que sabendo disso, a sabedoria popular, fala assim, se eu desculpo qualquer coisa aí, eu não sei se essa conversa aqui te causou algum mal-estar, eu não sei, mas vai desculpando qualquer coisa, porque a gente não é infalível. Então a gente perdoa para ser perdoado, né? Então o perdão, ele higieniza muito as relações e o que a gente chamaria do amor. E o amor, ele tem uma diferença muito grande, o amor que a gente usa e o amor que a gente serve as pessoas. Porque o que a gente usa é uma relação assim muito de conveniência. A gente estabelece relações com as pessoas no sentido de obter algo delas. Eu vou me aproximar de fulano, porque fulano é muito simpática, fulano é muito divertida e ela alegra a minha vida. Não estou dizendo que isso é errado ou que é certo, mas isso não é o que constitui uma relação amorosa. Porque o dia que ela estiver triste, o dia que essa pessoa não estiver mais nesse alto astral, você talvez não queira se aproximar dela. Então é uma relação de uso. Tem várias maneiras. Nós saberíamos, se a gente passar um pente fino aí, saber quantos das nossas relações com as pessoas, elas são gratuitas ou elas são relações de uso. Às vezes a gente nem se dá conta de que a gente está usando um ao outro. Não estou dizendo que isso não aconteça, acontece. Mas a qualidade de uma relação, a maturidade do amor, ele sai dessa relação de usar uns aos outros para que a gente possa servir, cuidar das pessoas gratuitamente. Eu te amo não é pelo que você me oferece, eu te amo pelo que você é, pela pessoa que você é. Eu não exijo que você mude, que você seja desse jeito, eu te aceito. Por isso que o amor tem uma aceitação do outro. Não quer dizer que você concorde com ele em todos os momentos, você pode até ralhar com ele, você pode até se indispor, mas você o respeita, você o aceita. Você mostra a sua opinião, às vezes até com firmeza, mas você o respeita, o aceita. E não retira o seu amor porque ela te decepcionou, ela não te entregou alguma coisa ou frustrou a sua expectativa. Claro que na hora você fica às vezes um pouco chateado e tudo, mas para isso existe o perdão. Você perdoa, passa limpo e seguimos em frente aqui, meu amigo. Você pode pensar desse jeito, eu penso aqui, mas nós somos mais do que uma ideia. Ideias passam, ideias a gente muda de ideias, igual muda de roupa também, crenças, é até bom. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A metamorfose que muda. Muda para quê? Para ser o mais próximo da verdade do seu ser. E a nossa verdade, nós já estamos dizendo aí já há tantas semanas, a nossa verdade é o amor. Quanto mais a gente se aproxima da nossa natureza amorosa, porque ela é a nossa natureza amorosa, mais a gente se aproxima do melhor de nós mesmos. Do nosso equilíbrio, da nossa saúde, da nossa paz de espírito e da nossa felicidade. Você quer um jeito do ser humano ser feliz? É ser humano. Fama, ser uma celebridade, isso. Veja as pessoas famosas, as celebridades, vocês acham que elas são felizes? Não é isso que confere, não estou dizendo que ela não possa ser feliz, mas não é porque ela é celebridade ou famosa. Isso aí causou até alguns problemas para ela. Ela pensou que num primeiro momento ser reconhecida seria preencher uma carência que ela tinha necessidade de que as pessoas a vissem, mas ela percebeu que as pessoas famosas, na verdade, elas não são amadas, elas são consumidas. Muito bem, uma das questões importantes também para que a gente possa administrar melhor a nossa qualidade de vida é algo que nós já vimos falando já em outras lives, é a questão da autorresponsabilidade. O que significa essa autorresponsabilidade? Significa que eu não culpo nada lá fora. Eu não sou vítima de nada nem de ninguém. As coisas que me acontecem chegaram porque eu as atraí. Elas não são uma fatalidade, elas não são uma loteria. Assim nós acreditamos aqui. Você não tem que acreditar exatamente nisso, porque a gente sabe que não é todo mundo que pensa dessa forma.
É assim que pensamos e é assim que nós passamos a nossa mensagem. Né? Pense nisso, pelo menos. O que é essa autorresponsabilidade? É um sentimento de que eu não tenho que culpar nada, nem ninguém, nem minha família, como diz aquela música, eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. Isso vai ser a música da vítima. Por que você é rebelde? Ah, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do mundo, porque eu não tive sorte, por isso, porque eu nasci nessa cidade, porque eu não nasci em berço de ouro, enfim, olha aí. Os outros é que são culpados da minha infelicidade. Eu não tenho qualidade de vida por causa dos outros, por causa do trabalho que eu tenho, por causa do trânsito dessa cidade. Será? A gente vai ficar culpando, procurando culpados lá fora para que a gente possa justificar a nossa falta de qualidade de vida? Ora, a qualidade de vida está nas suas mãos. Você tem que pegar esse leme aí. E a gente chama isso de autorresponsabilidade, que é diferente do vitimismo. A pessoa que está num lugar de vítima, ela funciona mais ou menos como naquela história de alguém que queria atravessar um lugar com muitas pedras quentes no lugar, né? E aí ele ficou parado, porque vocês têm, para eu atravessar aqui, vocês vão ter que cobrir essas pedras aqui todas com couro ou um tapete, para eu passar descalço. Senão eu vou queimar meus pés. Gente, quer dizer que o mundo lá fora tem que se adaptar a você. Qual que seria a situação de maior autorresponsabilidade para você atravessar esse terreno pedregoso, com as pedras quentes, e seguir seu caminho? Em vez de exigir que o mundo mude, que ele ponha um tapete ou um forro de couro em cima das pedras para você passar ileso com os seus pés descalços, seria muito mais fácil você calçar uma sandália. Eu não exijo do mundo, eu mudo a mim mesmo, eu faço o que eu preciso fazer, calço minha sandália, agora eu piso nas pedras, e eu desempacto os outros, não fico ali com tantas exigências, com tantas condições. Veja bem, uma das coisas que nos incentivam muito a melhorar a nossa qualidade de vida, aproveitando essa dica da Hebe aqui, é a gente se aproximar de pessoas, aproximação, que cultivam uma qualidade de vida. Porque normalmente, quando a gente está querendo uma desculpa para manter a nossa qualidade de vida meio fraca, meio precária, sem as mudanças necessárias que a gente sabe que precisa ser feita para elevar a qualidade de vida, se a gente está meio caçando justificativas, a gente normalmente se aproxima de outras pessoas que estão no mesmo barco, para a gente ficar ali meio que se lamentando. Isso é bobagem, e ainda fica mostrando os outros e até zombando de quem faz alguma coisa a seu favor. Lá o Caxias lá, lá o Júlio lá, indo 2 vezes por semana no parque lá para levantar peso, para fazer musculação. Bobagem, eu não tenho paciência para isso não. Enfim, não faz e ainda zomba de quem faz, né? Agora, o melhor é você se aproximar de pessoas que já cultivam. Chegue-se aos bons e será um deles. É um velho ditado. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Há um adágio aí da psicologia comportamental aí, que nós somos o resultado das 5 principais pessoas com as quais a gente convive mais. Elas nos influenciam muito. Isso de um modo geral. Muito bem. Vamos dar aqui agora umas dicas para que a gente possa entender um pouco como administrar o nosso estresse, como que a gente pode ter assim, um maior domínio das situações estressantes e revertê-las a nosso favor. Veja aí. Normalmente a gente diz que os fatos da vida é que determinam o meu sentimento, como eu me sinto. Por exemplo, um fato. O trânsito está muito congestionado. Eu me sinto mal. Aqui temos 2 imagens mostrando 2 pessoas, uma mais alto astral, está mais feliz, está mais leve, e uma numa sensação assim, de opressão. Então aqui é os sentimentos da gente. Como eu me sinto, alto astral ou
baixo astral. E a gente normalmente, pela própria linguagem, a gente vai dizendo, ah, encontrei com fulano, ah, ele me fez tão bem, ah, agora eu tive uma notícia lá no meu trabalho que eu vou ter que mudar de setor, ah, eu me senti tão mal, ah, e, enfim, e assim a gente vai relacionando os sentimentos da gente com os fatos que acontecem, com as coisas lá fora. Será mesmo que são os fatos que determinam como eu me sinto? Eu vou deixar essa pergunta aí no ar um pouquinho com vocês. O que vocês acham? Os fatos, é o trânsito, é o encontro com as pessoas? Ah, aquela pessoa me estressa. Ah, quando eu vou na casa da minha sogra, eu saio de lá com dor de cabeça. Isso é por causa daquelas pessoas, daquelas conversas fiadas lá. Então, enfim, a gente atribui muito poder aos fatos, como se eles é que fossem a causa dos nossos sentimentos, que são o efeito. Para mim, tudo acontece de dentro para fora, diz a Rosângela. O que será realmente que faz, não como os fatos que vão nos comprometer, como eu me sinto, mas o que é que será de fato? Então vamos ver uma ideia aqui. O que vocês acham dessa ideia? Ó, os fatos é que determinam como eu me sinto, ou será que entre os fatos e como eu me sinto, existe o que nós chamaríamos de uma espécie de filtro, que aqui está sendo colocado como o nosso sistema de crenças, ou a nossa percepção, a nossa interpretação dos fatos. E o que a gente quer dizer com isso? Esse slide aqui está sendo mostrado para poder dizer que os fatos, eles chegam até nós neutros. Está vendo que eles estão retinhos aqui, ó? Retinhos, eles não vão nem para cima nem para baixo. E quando passam pelo nosso sistema de crenças, ou seja, pela nossa leitura dos fatos, aí a gente vai se sentir bem ou mal. Os fatos, então, não têm o poder. Eles podem estimular, mas o nosso sistema de crenças é que bate o martelo para o nosso sentimento. Você sente é o que você pensa e não o que acontece com você. Veja bem, o que você sente, seja alto astral ou baixo astral, um sentimento gostoso ou um sentimento ruim, não tem a ver com os fatos, mas sim com aquilo que você pensa deles, aquilo que você lê, a sua leitura que você faz dos fatos. Faz sentido isso para você? Por exemplo, você acha que o trânsito agarrado, ele estressa todo mundo? Se a pessoa estiver indo com a namorada para o aeroporto e de repente ele está querendo muito que a namorada fique aqui, porque ele está muito apaixonado, mas a namorada precisa de ir porque ela tem que trabalhar, ela mora no outro estado, e de repente acontece o engarrafamento na ida para o aeroporto. Ali nós vamos ter duas pessoas com sentimentos diferentes. A namorada um pouco mais aflita, porque ela vai perder o dia de trabalho no dia seguinte, e o namorado com o coração todo feliz. Ai, ela vai ficar aqui mais uma noite comigo. Olha o que um trânsito engarrafado gera em duas pessoas. Sentimentos completamente diferentes. Por causa de quê? Por causa da leitura. Por causa da sua interpretação que você fez. Isso está comprovando que o fato em si não tem poder de causar um sentimento, um estado de emocional em você. É você que causa isso em você mesmo. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser. Somos nós. Ou ela é maravilha, ou é sofrimento, ela é alegria, ou lamento. Isso vai depender da leitura que a gente faz. Outro exemplo, a pessoa saiu de casa e ali tem um estrume de vaca no passeio. Tem até um vídeo lá que eu postei no Instagram, no meu Instagram. Lá no Instagram tem vídeos todos os dias. O Instagram é a nossa mídia aí, onde a gente mais posta, é lá no Instagram, né? Todo dia tem alguma coisa lá, uma mensagem, um vídeo e tal. E lá eu postei um que é o mal-humorado e a vaca. Depois vocês dão uma olhada lá. Já está com mais de 200 visualizações lá. Aliás, é um vídeo que eu tenho no YouTube também. E ele tem... É o vídeo mais visualizado. 250 mil visualizações que ele já tem.
E então a pessoa sai de casa e encontra aquele estrume de vaca no passeio. Se for uma pessoa mal-humorada, ela xinga a vaca, ela pragueja, fala que não é possível, não tem prefeito nessa cidade, ninguém cuida de nada, é um desaforo, e ainda pisou no estrume. Já se sai uma pessoa mais bem-humorada, uma pessoa que tem uma outra visão, porque o humor é uma leitura de mundo. Ninguém é bem-humorado ou mal-humorado de nascença ou hereditariamente. É uma construção de visão de mundo que você vai tendo. E claro que isso é influenciado pelas pessoas com as quais você convive também, né? E aí o bem-humorado, ele sai de casa e vê a mesma coisa, o estrume que a vaca deixou no portão também, e ao invés de praguejar, de maldizer, de reclamar, de xingar, ele até agradece. Oh, gente, mas que vaca generosa, esterco a domicílio, eu tenho até umas couve aqui precisando de um adubo. Oh, eu sou de sorte. E o outro, oh, desgraça. O mesmo fato gerou dois tipos de sentimento por causa da leitura. Então, antes da gente reclamar de qualquer coisa lá fora, isso me estressa, isso me causa isso, vamos pensar um pouquinho o tanto que eu estou olhando isso de uma forma a ficar estressado. E aí eu posso fazer uma pergunta que é a pergunta do milhão, hein? Essa é a pergunta do milhão. É uma pergunta que eu aprendi muito a fazer estudando o livro Um Curso em Milagres. Essa pergunta fala assim: como eu posso ver paz ao invés disso? Eu posso escolher ver diferente isso? De forma a que gere paz em mim? Paz não é uma atitude, sim, de calmaria. Paz é, quer dizer, de estar sentindo bem, mesmo no aparente caos, mesmo numa situação de conflito, né, lá fora. É claro que não é fácil a gente conseguir isso de cara ou de uma vez assim, já de imediato, mas de ter pelo menos essa consciência que possa dar uma amenizada no nosso reflexo, na nossa reatividade. Ah, se acontecer isso, eu já vou sentir dessa forma. Peraí, isso é automatismo? É como se fosse um robô, bateu, levou? Não, podemos modificar. Quando a gente muda, na verdade, a gente muda o nosso jeito de ver. Quando a gente muda de verdade, a gente não muda não só as coisas lá fora, a gente muda a nossa percepção das coisas. E aquilo que a gente maldizia, a gente pode agora até abençoar. E a coisa não precisa nem de mudar. Veja um outro exemplo. Tinha um trabalhador lá de uma empresa lá de Itabira, que ele estava contando como que aconteceu na família dele um caso, né? Eu dei lá uma palestra e depois ele encontrou comigo um mês depois e falou assim: Júlio, aquela palestra me ajudou muito, porque a gente ia todo domingo para a casa da sogra, e a hora que dava lá pelas 5h30, na hora de ir embora, minha mulher me apressava demais, eu estava lá com meus cunhados jogando um baralho, vendo um futebol, mas ela é apressada e ela tinha que ir para a igreja, essa coisa toda, então ela é brava também. Então a hora que ela falava: eu quero ir, preciso ir embora, eu já logo terminava ali e já ia para o carro. Só que acontecia uma coisa todo domingo. Eu chegava no carro e ela levava ainda uns 15 minutos para chegar, porque ela ainda abraçava um, trocava uma receita com o outro, e ela que estava tão apressada, acabou demorando e eu ainda poderia ter ficado esse tempo lá dentro. Aí a cabeça dele pesava, ele ficava emburrado, chateado, todo fim de semana a mesma história. Aí ele falou assim: Júlio, depois daquela sua palestra que eu expliquei justamente esse quadrinho aqui, ele falou assim: ó, acabou meu estresse. Aí eu até perguntei: o que foi? Você mudou de mulher? Não. Ah, você parou de ir na casa da sogra? Não. Isso eu estava perguntando, provocando ele, né? Não, continuo com a mesma mulher, continuamos no mesmo programa dominical, mas eu agora fiz assim. Quando ela falar assim: vamos embora, meu bem, estou atrasado, preciso ir embora, eu digo: perfeitamente. Quando você estiver lá no carro, você buzina que eu vou. E ele continua lá fazendo o que ele está fazendo, porque ele conhece o eleitorado dele, né? E ela pode ficar à vontade lá para fazer as suas despedidas e tudo mais, mesmo apressadamente. E quando ela estiver no carro e buzinar, ele em 2 minutos está lá, porque ele tem controle dele. Ele calça as suas sandálias e não fica querendo que o outro ponha tapete para ele passar, né? Sobre as pedras. É aquele caso que eu contei. Então ele tem controle sobre ele, sobre ela ele não tem. E o que mais estressa, às vezes, uma pessoa é a gente querer ter controle sobre o outro e o outro não corresponder às expectativas da gente.
liberte o outro um pouco. O máximo que você puder das suas expectativas. E aí porque frustração está junto com expectativas. Quanto mais expectativas você tem sobre o outro, mais frustrado você está. Você tem chances de ficar, né? A Patrícia Porto dizendo, não podemos mudar o outro, temos que mudar nossas atitudes. Bacana seu exemplo, Júlio. Mude a si mesmo, que é a única pessoa que você pode mudar. Quanto mais você quer mudar o outro para ele te fazer feliz ou para você ser feliz, mais você reforça a resistência no outro. Isso é o que normalmente acontece. Vamos ver aqui, então, agora um casozinho bem interessante. É um caso, uma historinha que mostra que você pode fazer as coisas de um jeito diferente. É o que a gente chama de princípio 1090. Quem estabeleceu esse princípio foi um consultor americano, ele já até faleceu, foi até no século passado, o Steve Cohen. Ele escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Bem-Sucedidas, alguma coisa assim. Então ele vai dizer do que consiste o princípio 1090. Ele diz que sua vida é 1090. Mas o que, Ju? 10 o quê? 90 o quê? 10% de uma coisa e 90% de outra. Os 10 é coisas que você não tem controle na vida. Por exemplo, coisas que não dependem da sua vontade. Você não pode evitar que um carro enguice. Isso é os 10. Que o avião atrasou por causa de efeitos do tempo, meteorológicos. Isso é o 10. Você não tem controle. Princípio 1090. Sua vida é feita de 10 e 90. 10 são as coisas que você não tem controle. O semáforo ficou vermelho, você tem controle? Não. O ônibus passou lotado, você tem controle? O trânsito está agarrado, você tem controle? Não. Derramou um café na sua camisa branca de trabalho, quando você vai sair, a criança derramou, você tem controle? Não. Isto é os 10 do princípio 1090. E agora os 90. O que são os 90? O que você acha? Os outros 90 é você que controla. Como? Tem a ver comigo? Sim, tem a ver com você. Com a sua reação. A sua reação àquilo que aconteceu aos 10. Veja, por exemplo, esse exemplo aqui. Você está tomando café da manhã com a sua família. Seu filho, ao pegar a xícara, deixa o café cair na sua camisa branca de trabalho. Você não tem controle sobre isso. O que acontecerá em seguida será determinado pela sua reação. Veja bem, o que pode acontecer? O café entorna. Aqui um jeito normal de acontecer. Aí a pessoa já põe a mão na cabeça e já solta até um palavrão. Você repreende severamente seu filho, ele começa a chorar. Você censura sua esposa por ter colocado a xícara tão próxima à beira da mesa. Quem estiver perto leva, né? E tem prosseguimento uma batalha verbal. Menino, você é descuidado, você é isso, você é aquilo. E contrariado e resmungando, você vai mudar de camisa. E todo cheio de razão. Eu sou vítima desse descuido dessa criança. E aí, quando volta, você encontra seus filhos chorando e eles acabam perdendo o ônibus para a escola. Porque o ônibus, o escolar buzinou, mas não fica esperando, não. E como lá a casa está agitada, ninguém escutou buzina. E a esposa também vai contrariada para o trabalho, porque está tudo destemperado aqui nessa casa de manhã. E você tem que levar agora seus filhos de carro para a escola, porque sobrou, né? Não tem como. E você está atrasado, dirige em alta velocidade e é multado. E eu te pergunto, essas coisas todas são coincidências ou consequências, hein? E depois de 15 minutos de atraso, uma discussão com o guarda, você chega à escola e seus filhos entram sem se despedir de você, e ao chegar atrasado no escritório, percebe que esqueceu sua maleta. Eita! Coincidência ou consequência? E seu chefe ainda chegou até mais cedo aquele dia, pronto para lhe pegar no pulo, que você teve que voltar. Seu dia começou mal, hein? E parece que ficará pior. Aí você fica doido para voltar para casa, para poder chegar lá e receber o carinho dos seus filhos, da sua mulher, né? Porque eles devem estar arrependidos do que eles fizeram com você. Nada. Quando chega em casa, todos estão de cara fechada, frios com você.
e você se sente vítima, mas ninguém me entende, ninguém me compreende. E aí fica agora a pergunta: por que seu dia foi péssimo? Por causa do café? Por causa da sua filha? Por causa da sua esposa? Por causa da multa que você levou? Ou por sua causa? O que você acha? Quem que é o culpado? A palavra não é culpado. Quem é o responsável por esse banzé todo que aconteceu na casa? Aqui as pessoas estão dizendo, isso é uma coincidência ou consequência? Todo mundo dizendo, é uma consequência. Pois é. Você não teve controle sobre o que aconteceu com o café. Mas o modo como você reagiu naqueles 5 minutos deixou seu dia ruim. Daí deu um efeito cascata, um efeito dominó. Um foi trombando no outro e derrubando o outro. Um círculo vicioso aconteceu. E será que teria jeito de ser de outra forma? Será que é só daquela forma que uma pessoa pode reagir quando um café cai na camisa branca de trabalho dele? Não tem outra forma? Claro que tem. Principalmente se a pessoa tem mais consciência, se a pessoa está sem aquela reatividade, tem mais uma capacidade de escolha. Vamos ver uma outra forma? De repente o café entornou e a criança já está ali achando que vai receber uma reprimenda. E o que você poderia dizer para ela quando um café entornou na sua camisa branca de trabalho? Dá uma ideia aí. O que a gente pode dizer? Toma cuidado, menino. Ah, menina, não. Olha, a coisa mais honesta que você poderia dizer. Filho, tudo bem. Acidentes acontecem. Não precisa ficar culpado, não. Tem jeito sim. Vou vestir uma outra camisa. Tá? Tá ótimo, não tem problema. E é verdade. E para que a gente... Foi uma forma de perdão que ele teve. Uma forma de perdão. E se você quiser ainda perdoar de uma forma que o outro fique com menos culpa ainda, não é só você dizer que acidentes acontecem. Você fala assim, ô filho, não tem problema não, eu também já derramei café na camisa branca. Isso acontece. Foi um descuido, mas a gente descuida mesmo. A gente vai só prestar atenção. Nós vamos tomar providências para que isso não aconteça de outra forma. Nós não vamos deixar a xícara na beiradinha, tá bom? Vamos combinar? Da gente evitar isso da próxima vez? Né? Vamos pegar aqui na asa da xícara, em vez de pegar aqui na parte quente, porque acho que foi por isso que derramou, que você queimou a mão, né? E assim vai. A gente vai procurar uma solução e não culpados. Isso é uma forma madura da gente se relacionar. Isso é uma forma da gente driblar o estresse e escolher fazer de uma outra forma. Tem jeito? Claro que tem. Eu queria falar para vocês de uma palestra que eu fiz há uns anos atrás, lá na Petrobras, no Rio de Janeiro, sobre resiliência no trabalho. E ela está muito ajustadinha com esse tema de hoje, com mais elementos até. Ela repete até alguns que nós já falamos aqui e dá mais exemplificações e acrescenta outras coisas. O link para essa palestra, que chama Resiliência no Trabalho, a palavra resiliência tem a ver com flexibilidade, capacidade de você não se deformar mediante pressões, de você sair numa boa, mesmo que você se esprema um pouquinho. Isso é a chamada resiliência. É uma flexibilidade, né? Então, o link para essa palestra também está aqui na descrição do vídeo. E também coloquei a palestra lá do moço da pesquisa em Harvard, que fala dos relacionamentos. Vale a pena, ela dura 12 minutos apenas. É um TED, tá?